Olá, oitavo ano, estamos chegando à reta final da quarta unidade, nosso último caderno de questões, feito aqui com a colaboração do professor formador Franciel. Nós trabalharemos questões sobre as teorias racistas, sobre o branqueamento, né? A eugenia, o darwinismo social, essas teorias raciológicas, né? E xenofóbicas, racistas, preconceituosas, que nós viemos nos últimos vídeos falando sobre elas. Então vamos para a nossa primeira questão. Aqui nós temos uma imagem do eugenismo, né, chamado também de teoria do branqueamento, uma teoria bem etnocêntrica, bem racista e dentro da visão do eurocentrismo, ou seja, esse quadro chama-se A Redenção de Can, do pintor espanhol Modesto Brocos, onde trabalha e critica nessa imagem a teoria do embranquecimento, né, da mistura racial, mas numa visão bem preconceituosa e racista. Temos aqui um texto sobre justificativas etnocêntricas para o imperialismo, aquela ideia de superioridade racial. Então, o imperialismo se baseia essencialmente na dominação de uma nação sobre outra, principalmente por interesses políticos e econômicos, mas também ideológicos. E durante o século XIX, os países imperialistas se preocuparam em buscar a aprovação e o apoio popular para campanhas militares de intervenção em países dominados. Então, essa época de ideologias etnocêntricas se reafirmaram, glorificando a origem e a cultura europeia, né, o eurocentrismo e a ideia de superioridade desses europeus. Então, tivemos também o apoio e a presença da Igreja Católica desempenhando um papel também, né, dentro desse domínio imperialista e eurocêntrico. Os religiosos acreditavam que os africanos precisavam ser salvos pela fé. Por meio da catequização, eles teriam contato com o cristianismo e com os costumes e valores da cultura europeia. Então, uma visão bem preconceituosa e dominatória, né? Assim, de dominação do homem pelo homem, dentro da época do neocolonialismo e do imperialismo europeu, em relação aos continentes que eles subjugaram, que foram os continentes África, Ásia e Oceania também. Então vocês irão na primeira questão dizer o que é o etnocentrismo e explicar. Na segunda, quais as justificativas do etnocentrismo para a dominação imperialista de países europeus sobre povos africanos? Expliquem. A terceira, de que maneira a presença da Igreja Católica contribuiu para as práticas de dominação imperialista dos europeus nos países africanos? Explique. Sobre a teoria do darwinismo social, a origem das espécies, a seleção natural, vocês irão, né, mostrar aqui também que ele não se preocupava com a questão social e sim biológica. Vocês irão trabalhar o darwinismo social. Então, nós temos aqui aquela imagem do livro que já foi trabalhado, explicado nos vídeos, e o texto que vocês devem relembrar, onde ele diz, por exemplo, aqui, ó, no finalzinho, Spencer, né? Spencer defendia a noção de progresso a partir de uma perspectiva social. Darwin, por sua vez, defendia a ocorrência de seleção natural por meio de uma perspectiva biológica. E aí nós temos, assim, o chamado darwinismo social criou as bases ideológicas para o racismo, que buscava justificar o direito natural de dominação dos europeus sobre os povos que eles consideravam inferiores, uma teoria racista. Então, quarta questão, considerando o darwinismo social e o racismo, escreva um texto abaixo, no seu caderno também, dependendo do tamanho do texto, sobre como os países europeus justificavam suas ações imperialistas no século XIX. A questão 5 são dois pequenos textos, fonte A e fonte B, sobre o racismo, para que vocês respondam o seguinte questionamento. Então, vocês vão trabalhar aqui, reler esses dois textos, A e B, e irão responder, e ainda tem o texto C, sobre etnocentrismo também.
Então, explique a diferença na fonte A entre a definição do preconceito de Voltaire e do autor. E letra B, qual é a relação entre racismo e preconceito? Letra C, como um indivíduo racista justifica sua atitude? Letra D, o que o autor da fonte B pensa sobre a diversidade? Letra E, de acordo com a fonte C, o que é etnocentrismo? Agora trazendo para a questão indígena no Brasil, né, o mito do bom selvagem, também foi explicado no slide, é importante ressaltar que trata-se de uma representação construída com base no esforço do Império na época do segundo reinado de Dom Pedro II, com a intenção de romantizar o índio e torná-lo uma imagem nacional. No entanto, tal esforço buscou aproximar a imagem do índio como um cavaleiro medieval, ou seja, imprimiu marcas de uma moral europeia e descaracterizou a verdadeira identidade indígena. Então, a primeira fonte abaixo aqui se refere a 4 trechos do vídeo, O que é ser indígena no século XXI, do jovem, né, que problematiza essa questão como sujeito, né? Sujeitos indígenas, a tecnologia e a identidade. É importante ler as legendas. Então, vocês irão analisar aqui, ó, que está Christian, um chavante guarani, um youtuber. Então, vocês irão reler aqui, onde diz bem assim: muitas pessoas acreditam que por um indígena como eu, estar usando smartphone, usar roupas e viver na cidade, significa que estou deixando de ser indígena e deixando para trás minha cultura. Ser indígena é se sentir parte de um povo. Então, sexta questão. O que é ser indígena no século XXI? Explique. O outro texto trata da questão que a gente comentou sobre a fantasia, né? E a ativista que explicou que a fantasia de indígena não é uma fantasia, porque o índio não é uma fantasia, o índio é uma realidade, né? Então, ela se sentiu ofendida ao ver a artista se caracterizando no carnaval de Índia. Aí a sétima questão, considerando a história e as tradições dos povos indígenas, por que a fantasia de índio é vista como um ato racista por Carumirim? Oitava questão, veja as propagandas abaixo. Nós também comentamos essas propagandas, né? De empresas aqui, de sabonetes em épocas diferentes, empresa de cosmético, lavando, né? Com os seus produtos, pessoas pretas, pessoas de origem afro e trazendo como se, no contexto, como se o uso daquele produto fosse embranquecer a pele e que fosse algo bom, mudar a cor da pele. Então isso aqui é preconceito, é racismo, né? Então, nona questão, podemos encontrar indicações de racismo nas imagens apresentadas? Enumere quais são. E essa é a atividade, bons estudos, boas avaliações e até a próxima.